nas igrejas em geral. Não sei se você já percebeu isso, mas pouco se prega no livro do Apocalipse, na verdade. E não é porque os pastores têm medo de pregar no Apocalipse, não. É porque o livro do Apocalipse certamente é um livro com várias interpretações, dependendo da denominação, dependendo da igreja a qual o irmão frequenta, dependendo da escola, do seminário que aquele pastor ou evangelista ou pregador tem estudado, enfim. O fato é que o livro do Apocalipse precisa de tempo para poder estudá-lo, e é maravilhoso poder estudar dentro, é claro, de cada uma das doutrinas especificamente. Mas hoje vamos compartilhar no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Esse capítulo 20, quando você vai abrir a sua Bíblia, nós vamos estar mostrando para você que esse capítulo, ou o livro do Apocalipse, é um livro chamado Livro da Revelação de João, não é isso? João, lá na ilha de Pátimo, recebe uma visão do Senhor, e essa visão pediu para que ele escrevesse tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que Deus o estava mostrando, aquilo que Deus queria ainda fazer na vida do seu povo. Deus então mostra para João, para que João pudesse detalhar isso, escrevendo um livro para que as pessoas pudessem saber o que ele planejou, isto é, o que Deus planejou para nós, mas não somente para nós, seus filhos, mas também o que Deus planejou para os chamados réprobos, isto é, para aqueles que não serão salvos. Nós sabemos que muitas pessoas não serão salvas, não é verdade? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É isso que diz a palavra. Então muitas vezes nós ouvimos por aí que Deus vai salvar a todos. Não, Deus não vai salvar a todos. Deus vai salvar aqueles que Ele um dia separou na eternidade. Se você ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, se você ler Coríntios, se você ler, por exemplo, a carta aos Romanos, vai ver ali a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa escolha de Deus. Se você pegar João mesmo, lá no capítulo 15, versículo 16, vai ver que ele diz que não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós sabemos que o Senhor já escolheu os seus na eternidade, mas estes, eles vêm até o Senhor através de uma coisa chamada loucura da pregação, isto é, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo entra no seu coração, isto é, na sua mente, não é? Fazendo entender sobre justiça, pecado e juízo, porque é o Espírito Santo que nos traz o discernimento sobre estas coisas. Então todas as vezes que nós ouvimos a palavra, somos impactados por ela. Por isso que é muito importante, quando você estiver em algum lugar em que você ouvir a palavra de Deus, coloque uma coisa no seu coração: não importa o pregador, importa é a mensagem, importa quem foi o remetente da mensagem e a própria mensagem, porque aquele que entrega a mensagem, ele é apenas um instrumento, mas a mensagem e aquele que deu a mensagem, esse merece e esta merece todo o crédito. Então a palavra de Deus, ela é em si mesma capaz de convencer através do Espírito Santo todo ser humano da justiça, pecado e juízo. Então, falando do livro do Apocalipse, é um livro que traz para nós a revelação daquilo que Deus estava para fazer. Algumas coisas dessas que estão no livro do Apocalipse já aconteceram, outras estão em plena atividade, acontecendo neste momento, e algumas delas acontecerão no futuro. Mas precisamos também colocar os irmãos a par de que, na verdade, o tempo é para nós, não é verdade? Somos nós que pegamos aí as rugas do envelhecimento, não é isso? Somos nós que sofremos com a idade que vai se passando, porque o nosso Deus, Ele não conta o tempo com os ponteiros do nosso relógio.
Talvez você fique pensando assim: já fiz 50, já fiz 60, já fiz 81, como o irmão Laor foi falado aqui hoje, sabe? Conhecemos, por exemplo, o pai do nosso irmão Júlio Cordeiro, com 103 anos, olha só. Talvez a gente vai chegar até lá, não é? Quem sabe? Mas o fato é que todos nós envelhecemos. Há um ditado popular, meu pai gosta muito de falar esse ditado, que quem não vai de novo, de velho, não escapa. Meu pai fala muito isso, sabe? Por entender que o nosso tempo está contado e determinado. Nós que lemos no texto lá do Salmo 139. Pois bem, então o livro do Apocalipse, para Deus, tudo está acontecendo no exato momento. Para Deus, a crucificação, o povo no Egito, o povo lá, depois da libertação do Egito, para Deus tudo é agora, porque o nosso Deus não conta tempo. Mas para nós, a gente vai ficando ansioso, à medida que o tempo vai passando, e algumas coisas que você fazia, né, com tanta maestria, agora você já não faz tão bem assim. Por exemplo, eu amarrava o meu cadastro com muita facilidade, agora eu já sento na cama para fazer, mas como eu sou só 50, é verdade, mas às vezes a barriga não deixa, né? Então, a gente vai, a cada dia, passando o tempo, vamos passando o tempo e percebendo que o tempo, ele se esvai de um modo muito rápido, mas enquanto estamos aqui e podemos respirar e temos vida, precisamos sim servir a Deus. Precisamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus. Sabe por quê? Porque duas coisas nós precisamos ter na nossa memória, nossa mente. Talvez você vai estranhar dizer isso, mas eu falo muito isso, principalmente quando estou no velório. Que nós cremos como igreja na vida eterna, não é isso? Mas também cremos na morte eterna. Nós cremos na vida eterna, mas cremos também na morte eterna. Então é muito importante, meus irmãos e irmãs, nós sabermos que a eternidade está nas mãos de Deus. Você sabia que nós fomos criados para viver para sempre, para viver eternamente? Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou lá no jardim chamado Jardim do Éden, então lá Deus deu a eles o fôlego de vida, mas Deus os fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então estes foram criados com a dotação da vida eterna. Não havia morte planejada para Adão e Eva. Deus não planejou a morte daquele casal, nem da sua descendência. Não, Deus não planejou a morte para nós. Deus planejou que nós tivéssemos vida eterna, a partir daquele ponto. Vida eterna a partir de um ponto. Lembre-se, nós não somos eternos. A nossa alma, ela não é eterna. Pastor, peraí, eu achava que a minha alma ia ser para sempre. É verdade, ela é para sempre, mas ela teve um início. Tudo aquilo que tem um início não é eterno, não é verdade? Por quê? Porque para ser eterno não pode ter tido início, não tem meio e não terá fim. Mas nós fomos criados, então tudo que foi criado não é eterno, passou a existir a partir de um ponto. Estão acompanhando isso, esse raciocínio? Então nós não somos eternos, mas fomos criados para viver eternamente, e isso é maravilhoso pensarmos, sabe, que a nossa alma um dia, para aqueles que serão salvos, estará para sempre com o Senhor, gozaremos de uma eternidade com Deus. Quanto tempo dura esta eternidade? O tempo todo. Mas enquanto estamos aqui, precisamos pensar: vida eterna ou morte eterna? Esse é o tema de hoje, para nós pensarmos, à luz do texto aí do Apocalipse 20. Eu vou ler primeiramente a primeira parte, os primeiros 6 versos. Acompanhe comigo, por favor, na leitura. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-se
e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Isso aqui é muito complicado, né, pastor? Pois é, realmente é complicado. Mas eu quero começar falando para você sobre esses 1000 anos. Nós sabemos que existe uma doutrina chamada doutrina do milênio. E na doutrina do milênio há várias correntes teológicas diferentes. Nós, da Igreja Presbiteriana, somos chamados de amilenistas. Por quê? Porque nós não cremos no milênio físico, contado em dias, contado em anos, conforme nós contamos. Estamos no ano 2022. Então, nós não cremos que a Bíblia, quando fala de 1000 anos, está se referindo a um tempo contado em anos de 1000 anos, porque se fosse assim, já teria passado, não é verdade? Porque estamos em 2022, isso só contando o tempo depois de Cristo. Se você contar o tempo antes de Cristo, o tempo já passou e muito, não é verdade? Então, não se pode dizer que estes 1000 anos aqui sejam 1000 anos literais, contados aí com o nosso calendário. Mas podemos afirmar que é um tempo determinado por Deus, que não sabemos quantos anos, quantos dias, quantas horas serão, mas um tempo em que, segundo o texto, Satanás estaria acorrentado, preso por 1000 anos, isto é, o inimigo preso por um tempo. Também nós cremos que essa questão do inimigo estar preso e aquele famoso tempo de paz da igreja tem a ver com a paz espiritual, não uma paz física, não uma paz, por exemplo, como a ONU tenta fazer todos os anos, não é verdade? Tenta fazer a paz entre Israel e Palestina, tenta fazer a paz entre a Rússia e a Ucrânia, mas eles tentam fazer paz através de dinheiro, através de barganhas, através de armamento bélico. E não estamos falando desta paz, estamos falando daquela paz que Jesus disse o quê? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Esta paz nós estamos falando. Esta paz é uma paz interior, é uma paz espiritual, é uma paz que só pode ter aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, somente. Observe, irmãos, como que nós, eu e você, podemos estar tranquilos, em paz, vivendo num mundo que jaz no maligno, num mundo onde a política você não concorda com A, B ou C, num mundo onde nós vemos que as enfermidades assolam a nossa nação, é o câncer, é a Covid e tantas coisas, num mundo de perdas, num mundo de desafios. Como então você poder falar, eu tenho paz? É porque esta paz não é uma paz física, não é uma paz literal, é uma paz espiritual. E aí, meus irmãos e irmãs, em relação a isso, o inimigo, como a Bíblia diz, que ele está aprisionado, que ele está lá preso, acorrentado, e que Deus colocou lá ele naquele abismo, e colocou lá e fechou e selou aquele abismo. Está falando o seguinte, esse texto, está falando que a igreja, os que são de Deus, o maligno não toca. Eu gosto muito de usar uma ilustração quando eu falo dessa questão do inimigo estar aprisionado. Talvez você possa pensar, pastor, mas por que ele está aprisionado? Se nós vemos tantas desgraças, tantas coisas ruins acontecendo no mundo.
Bem, eu costumo dar um exemplo muito interessante que você vai entender. Por exemplo, alguém aqui tem cachorro bravo em casa? Bem bravo? Levanta a mão assim, quem tem cachorro bravo? Ou todo mundo tem poodle? A irmã Fátima tem mesmo. Tem cachorro bravo lá? Então, o meu é bravo, mas não posso nem dizer, né? Tem um chute que você joga na parede, né? Que é o Pinscher, né? Pinscher é bravo, né? Assista ninguém. Mas lá, na casa da irmã Fátima, eu sei, tem Rottweiler. Amo Rottweiler, né? Aí, lá, imagina uma coisa. Aquele Rottweiler, ele geralmente vai estar numa corrente, não é isso? E quando você for lá visitar a irmã Fátima, pode ir, faça isso. A irmã Fátima vai dizer para você assim, olha, pode entrar, tá, Heloísa? Pode entrar que ele está acorrentado. A corrente é suficiente, aguenta a força dele, não vai soltar. Pode confiar. Mas a irmã Fátima vai dizer assim, olha, só não passa naquele cantinho lá, porque a corrente vai até lá. Estão entendendo o raciocínio? Aí a irmã Heloísa vai brincar com o perigo, passa mais perto lá onde o cachorro vai. O que o cachorro vai fazer? Vai pegar. Agora, se ela passar do outro lado onde a irmã Fátima orientou, o que vai acontecer? O cachorro vai pegar? Não. Mas ele vai latir? Ele vai procurar pegar? Ele vai avançar? Vai. Lembra que a Bíblia diz que o inimigo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor. Fazendo o quê? Bramando e rugindo como leão, buscando que ele possa tragar. Bem, os que são de Deus, Deus protege. Os que estão no esconderijo do Altíssimo, Deus guarda. Agora, se você deliberadamente for aonde o inimigo está, então você pode ser tragado. Por isso o inimigo está assim aprisionado. Isso quer dizer o quê? Que a igreja, os que são de Deus, vivem um tempo de paz. Então, quando Jesus, ele ressuscitou lá no túmulo de José de Arimateia, lá diz a Bíblia que tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Quando Jesus ressuscitou, ele então aprisionou o inimigo em relação à igreja. Então, esse tempo de paz tem a ver com a igreja. 1000 anos Satanás está aprisionado porque ele não pode contra a igreja. É contra nós que ele não pode. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então é neste sentido que de verdade nós, crentes, vivemos um tempo de paz. Mas mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, Deus resolveu nos salvar. Deus resolveu nos salvar. E o que nós queremos mostrar para você em primeiro lugar é que nós precisamos viver uma expectativa do céu muito grande. Irmãos, olha como vai ser esse lugar, com tronos, com Deus para julgar, com as pessoas que vão ajudar a julgar. Um lugar maravilhoso. Mas será que nós ainda vivemos uma expectativa do céu para nós? Porque quando olhamos esse tempo de paz, você não fique pensando assim, então Satanás está preso, eu posso fazer o que eu quiser. Negativo, não pode não. Satanás está preso no que diz respeito à igreja, mas ele está por aí, bramando e rugindo como leão, e tem tragado muitas pessoas, a não ser aqueles que são de Deus, porque os que são de Deus têm a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo, você tem a marca de Cristo. Você foi selado com o Santo Espírito da promessa, amém? Foi selado, sabe? Você se lembra para que seria o selo no passado? Quando um portador de uma carta, né? Quando alguém levava uma carta no passado, levava com um selo feito de cera. Aquele selo ali, se chegasse no destino quebrado, via de regra, aquele que era o mensageiro morria. Porque não importa se ele caiu, se ele deixou a carta cair, se alguém pegou, mas a obrigação dele era entregar aquele selo intacto. Sabe por que serve o selo? O selo serve para dizer assim, você tem um dono, você tem uma propriedade. O Senhor colocou um selo em nós, meu irmão, minha irmã. O Senhor selou você. E o inimigo, quando chega perto de você, ele vê o selo. O inimigo, quando chega perto de você, ele vê o sangue de Cristo na sua vida. Sabe? O inimigo, quando chega perto de você, ele sabe que ele não pode com você. Não é por causa de você, mas por causa do Deus que age em você e que habita em você.
Então é claro, o inimigo tem que partir em retirada. Eu não sei quantos irmãos já experimentaram embates com as questões do inimigo, mas olha, não é fácil não o negócio, sabe? Mas nós não vamos em nosso nome, nós vamos sempre em nome do Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, nesse primeiro momento aqui, a Bíblia diz que os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Meu irmão, eu e você precisamos fazer parte da primeira ressurreição. Aquela que eu citei de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Precisamos fazer parte desta. A Bíblia diz lá que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Precisamos fazer parte da primeira ressurreição. Porque logo a seguir a primeira ressurreição, vai ter um outro tempo. Um outro período de tempo. Pastor, quanto tempo? Não sei. Alguns dizem assim, mas aquele texto lá das 70 semanas de Daniel. Pode ser. Mas quantos são 70 semanas para Deus? Já que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então não sabemos. Mas sabemos que após a primeira ressurreição, quando os crentes serão ressuscitados, o texto diz aqui, vamos ler daqui a pouco, que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, a morte dará os seus mortos, e todos ressuscitarão. Está falando da ressurreição daqueles que viveram com Cristo, e que morreram por Ele e com Ele. Estes ressuscitarão. E nós vamos ver isso. Mas vamos ver isso num momento tão rápido, porque a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Vamos ver então os mortos ressuscitando, e aí nós sendo glorificados, isto é, tendo um corpo transformado, retirado imediatamente toda doença, todo câncer, toda leucemia, vai retirar a diabetes, vai retirar o problema de artrose, de artrite, problema na coluna. Naquele momento tudo vai acabar instantaneamente. Corpo glorificado, corpo capaz de estar diante da glória de Deus. Isso é um corpo glorificado. Porque se Deus aparecesse aqui agora para nós, sabe o que aconteceria conosco? Quem sabe? Se Deus aparecesse agora, a glória dele aparecesse aqui agora para nós, seríamos consumidos, irmãos. Então esse negócio de falar assim, Senhor, me mostra a tua glória. Moisés pediu isso para Deus, você se lembra? Moisés pediu para ver a glória de Deus. E quando Deus falou, Moisés, você não vai dar conta, rapaz, você já tem 80 anos, como é que você vai ver minha glória? Não, Senhor, eu quero porque quero. Ele igual criança teimosa, né? Então tá bom, tá vendo aquele monte lá? Aquela montanha lá? Vai lá no Sinai, vai lá. Lá eu vou te mostrar a minha glória. E ele vai, ele caminha, não leva bolsa, não leva alforje, não leva água, não leva nada, vai. Quando ele chega lá, Deus fala, agora sobe a montanha. Peraí, Senhor, era para vir aqui, agora tem que subir? Tem, ele sobe. Quando ele sobe lá, Deus se cala, não fala mais nada. Senhor, eu estou aqui. Deus, ó, mudo estava, mudo ficou. 40 dias se passam, e ele lá, sem nada para comer. E Deus, quando chama ele, a Bíblia diz que de um salto ele se pôs em pé. Moisés, você está querendo minha glória? Está vendo aquela rocha ali? Então, você se põe em pé lá, que eu vou passar do outro lado. Você não vai aguentar ver minha glória, Moisés. Eu não posso fazer isso com você. Eu vou passar do outro lado. Quando eu passar, Moisés, eu vou colocar minha mão do outro lado. Você não vai ver a minha face nem a minha glória. Mas depois que eu passar, eu vou tirar a mão. Aí você vai ver alguma coisa. Moisés, imagina, lá ó, na fenda da rocha, coração a 1000 por hora, né? Porque Deus ia passar, gente. E a Bíblia diz que quando Deus passou do outro lado, as montanhas tremeram. As montanhas começaram a tremer, pedras rolaram naquele lugar. Deus passando do outro lado, tudo ficou escuro. Imagina Moisés lá, de repente do outro lado tudo escurece. E aí ele falou, opa, agora é a mão de Deus, o coração, né? É a mão de Deus. E Deus tira a mão. Mas Deus passou primeiro e tirou a mão depois. E ele só de ver a sombra da glória de Deus do outro lado da montanha, ele caiu e ficou prostrado dias ali. E quando ele chegou lá embaixo, lembra o que aconteceu? O rosto dele brilhava, porque a glória de Deus é assim. Meu irmão, um corpo glorificado é isso, um corpo capaz
de estar diante da glória de Deus. E nós teremos esse corpo. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado, versículo 6, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira. Então, quando o toque da trombeta ecoar, nós estaremos com o Senhor, e nós subiremos com Ele, e nós estaremos para sempre com Ele. É a primeira ressurreição. Mas haverá um tempo depois. Haverá um tempo. Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, haverá um tempo. E este tempo, alguns dizem que é a grande tribulação. Alguns dizem que seja a grande tribulação. Mas não importa, o importante é você saber que este tempo, após a primeira ressurreição, Deus não vai estar presente, a igreja não vai estar presente, o Espírito Santo não vai mais estar presente. Então eu só queria saber uma coisa: como alguém poderá ser convertido nesse tempo? Impossível. Sabe por quê? Porque quem convence o homem da justiça, pecado e juízo é o Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, se a igreja não estiver mais aqui, se o Espírito Santo não estiver mais operando aqui, então ninguém poderá ser salvo. Será um tempo de grande sofrimento, de grande tormento, de muita aflição. Mas a morte eterna, a morte eterna é real. Mas feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você terá parte na primeira ressurreição? Será que é isso? Você tem essa convicção no seu coração? Você ainda vive a expectativa no céu? O quanto você almeja viver aqui na terra? Você tem intenção de viver quanto tempo? 80 anos? 90? Ah, pastor, eu quero viver uns 120. Quem sabe, né? Mas você lembra que depois de 80 é o que? Canseiro? Enfado. A Bíblia diz, né? É claro que tem gente que chega lá ainda, ó, né? Fazendo tudo e tal, muito bem. Louvado seja Deus por isso. Mas, quanto tempo? Será que nós teremos tempo? Já vi pessoas dizendo assim: ah, quando eu for velho, eu vou para a igreja, vou servir a Deus. Será que vai ter tempo para isso? Será que teremos tempo para isso? Feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os acontecimentos que seguirão a primeira ressurreição, meus irmãos, serão de muita dor, sofrimento, lutas, sem Deus na terra. Vai ser o homem entregue às suas próprias paixões, o homem entregue às suas próprias concupiscências, o homem sem Deus, sem o Espírito Santo e sem a igreja. E sem isso, o homem não é nada. É inferno. Inferno. Sem Deus é inferno, não é verdade? Sem Deus não há nada. Mas eu quero finalizar lembrando também que a morte eterna está reservada para aqueles que não tiverem seus nomes escritos aonde? No livro da vida. Aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, estes estarão sofrendo a morte eterna. Eu creio na vida após a morte. E não estou falando de reencarnação. Não estou falando de ficar uma alma penada vagando por aí. Eu creio que nós vamos ter vida após a morte com Jesus. Mas também creio que existe morte depois da morte. De que lado você está? Seu nome está no livro da vida? Quero continuar a leitura agora a partir do 11 para encerrarmos. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito, olha aí, no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu irmão e minha irmã, Satanás está ferozmente lutando pela sua vida o tempo todo. Não se engane. Não se engane. Está a todo momento querendo tragar você. Mas uma coisa você pode ter certeza:
Se o seu nome está no livro da vida, você tomará parte na primeira ressurreição, porque a morte eterna está reservada para aqueles que vão ser lançados no lago de fogo, e lá somente aqueles que seus nomes não estiverem, não constarem no livro da vida, estes serão lançados na morte eterna, lugar de sofrimento e dor eternos, não podendo ser comparado a nenhum sofrimento terreno. Você pode imaginar? Você pode imaginar qualquer tipo de sofrimento terreno, uma pessoa com uma doença talvez incurável, ou uma doença que cause muitas dores, ou perdas terríveis. Ah, pastor, você está querendo me amedrontar, né? Não, estou querendo mostrar para você uma realidade que vai acontecer, e que se nós não crermos, não vai fazer a menor diferença entre eu crer ou não crer para que isso aconteça, porque eu crendo ou não, Deus vai cumprir o seu propósito, Deus vai cumprir os seus desígnios, mas aqueles que crerem terão seus nomes então no livro da vida, terão seus nomes escritos lá, e quando for lido o seu nome, meu irmão, minha irmã, sabe o que você vai ouvir do Senhor Jesus? O que é? Isso, a irmã está falando ali, ó, vinde benditos de meu Pai. Você pode imaginar isso? Possuir por herança tudo que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que o nome não está lá, aqueles que o nome não está nesse livro, qual é a frase que eles vão ouvir mesmo? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu irmão e minha irmã, eu quero finalizar dizendo para você uma coisa muito importante também. Não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. Não fique flertando com o pecado. Não fique flertando com o diabo, com os seus demônios. Não o subestime. Ele tem alguma força. Ele pode alguma coisa. Não se engane, tá? Mas também não supervalorize o inimigo. Porque tem gente que tudo é o diabo. Ai, não vou sair porque o inimigo está feroz. Ah, não vou fazer porque o inimigo não vai deixar. Ah, meu irmão, você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Não é isso que disse Pedro? Propriedade. E o Senhor cuida da sua propriedade. Meu Deus, o seu Deus cuida da sua propriedade. Então, meu irmão e minha irmã, não fuja da realidade, sabe? Encare sim. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso aí, diz o que a Bíblia? Humilhai-vos na presença de Deus, não é isso? Humilhai-vos na presença do Senhor. Então, busque a Deus, creia em Deus e lembre-se, aqui está falando de algo que vai acontecer, mas de algo que também já está acontecendo, isto é, a igreja já está vivendo esse tempo de paz, paz interior, paz espiritual, mas um dia nós estaremos face a face com Deus, e este dia será um dia glorioso. Amém? Deus nos abençoe a podermos viver esse dia em nome de Jesus.